Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Resenha Contábil. Nosso canal de contabilidade, mas com assunto leve, descontraído, bacana e com muita resenha. Novamente aqui com a presença do Júlio. Júlio, seja bem-vindo aí a mais um episódio. Boa tarde quem está assistindo a gente, boa tarde quem está ouvindo a gente, né? E obrigado mais uma vez, né? Estamos aqui presentes em mais um episódio. Mais um episódio com novidades hoje, né? Muitas novidades, né? Uma Show de bola. Muito interessante, né? Interessante, bacana, porque nós temos uma convidada no episódio de hoje. Pessoal, mais uma vez aí todos bem-vindos. Nosso 7º episódio da nossa 2ª temporada. E vamos lá. Hoje nós estamos com uma convidada, uma profissional contábil, que vai trocar uma experiência, né, da carreira dela conosco, numa resenha, numa conversa muito bacana, muito prazerosa. Quero dar boas-vindas a Lohane. Lohane, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, seja bem-vinda ao nosso podcast, fica à vontade. Se apresente para todos os nossos Lohane da Prime Assessoria, hein? Passa a bagagem aí, passa o currículo. Sim, meu nome é Lohane, eu sou sócia proprietária da Prime Assessoria Contábil, eu sou formada há 10 anos e a gente tem um pouquinho de experiência agora na área de contabilidade, há 5 anos empreendendo. 10 anos de contabilidade, hein? Mas não tanta, né? O Thiago foi meu professor, então... Putz. O Thiago é um... Agora entregou, ó. Cheguei a ficar vermelho agora. O Thiago, na hora da divisão lá da Santa Ceia lá, ele que fazia a contabilidade. Ô, João, depois você faz esse corte, João. Bem, é isso aí. Lohane, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade a nossa conversa. E a gente vai linkar a nossa conversa com a sua experiência, com a sua história, com o tema também do imposto de renda, que a gente conversou no episódio anterior e trouxemos outros convidados a respeito, né, Júlio, pode complementar depois, a respeito do imposto de renda. Esse período de imposto de renda com o profissional contábil, em início de carreira ou em início de empreendimento contábil. Mas antes de tudo, você já comentou, já apresentou 10 anos no mercado. E já de cara uma pergunta assim bem auspiciosa. A declaração de imposto de renda nesse período, na sua opinião, o que impacta o benefício? O que tu vê para quem está começando um empreendimento, que é o seu caso, esse período de imposto de renda? O que ele impacta para ti? Seja tempo, seja energia, seja finanças? Primeiro, energia, né? A gente trabalha bastante nessa época. Mas assim, quando você se forma e você está querendo se inserir no mercado, eu acho que o imposto de renda é primeiro serviço que você pode oferecer para os clientes e isso vai impactar para as pessoas te conhecerem e te verem como uma autoridade no assunto. Então, você tem que estudar bastante para saber quais são as regras do imposto de renda e tudo que envolve, né, fazer a declaração. Porque tem bastante demanda. Só que essa demanda só vem se você tem experiência no mercado. Você começa com poucos clientes, mas eu creio que o imposto de renda é mais do indicação. Eu te indiquei para um amigo meu. Então, começa com a galera da faculdade, começa com os amigos ali que você conhece, que vai precisar fazer essa declaração, se dispõe a fazer, né? Para você poder ser mais conhecido nesse ramo. Foi um dos primeiros, como eu diria, um dos primeiros serviços que você prestou na sua início de carreira na área contábil? Você já, na época de faculdade, você já fazia esse tipo de serviço para algumas pessoas, alguns amigos? Na época de faculdade, não. Quando eu estava fazendo pós-graduação, aí eu comecei a entregar declarações dos meus amigos e eu trabalhava no escritório na época. Então, depois do meu horário de expediente, aí para os meus amigos eu fazia as declarações deles quando eles precisavam. Então, quer dizer que você já entrou no ramo, né, empreendendo, já com essa bagagem, né? Você já tinha uma experiência da área de declaração de imposto de renda, né? Sim. E isso já te ocasionou de
os clientes, aquele indica, né? Sim, tanto é que na época eu tenho clientes que foram meus primeiros clientes de imposto de renda, que depois, com o passar do tempo, abriram empresa e hoje são meus clientes no escritório. Thiago. Olha aí, Thiago. A história se repete. Se repete, né? A história se repete. É o movimento cíclico que se repete, Sim. né? É que, na realidade, assim, o imposto de renda, ele é uma vez por ano. Mas eu enxergo como uma forma de você se posicionar mesmo. Sim. Você vai, faz a declaração da pessoa, a pessoa não vai precisar desse serviço mais. É só uma vez por ano. Mas, quando ela precisar, eu conheço tal contador, porque ele fez minha declaração, ele vai saber como é que eu faço para abrir minha empresa. Então, funciona mais ou menos isso, de você se inserir no mercado mesmo. Hoje a contabilidade é tudo assim, né? O cara, você foi lá no escritório dele, ele pediu para você preencher um requerimento. Você já é o contador dele. Já. Ou já... Aquela máxima, né? Não, cara, veja se essa proposta de consórcio é uma boa, se E daí ele já é teu cliente. Daí quando, assim... Às vezes você nem cobrou, né? Sim. Mas daí, isso é interessante também, de alguma forma já agrega para nós, porque daí ele já chega... tem meu contador. Já vira... Não, isso é verdade. E isso conecta aquela... É uma verdade, né? Um fato. Que é uma relação de confiança. Né? Exato. A primeira abordagem, o primeiro contato vamos dizer assim, essa primeira impressão é o que fica gerando uma relação de confiança. Uma vez que você tem uma situação ali que tem uma rusga, que tem ali um ruído na comunicação, já fica meio complicado essa comunicação. E tu falou, Lohane, uma coisa muito bacana, né? Que eu destaco. Autoridade. Né? Hoje se fala, né? Autoridade no conteúdo, no conhecimento, mas também na questão de marketing, né? Se você colocar isso na ponta do lápis, autoridade no conteúdo, e em paralelo você trabalha essa autoridade na própria propaganda, no próprio marketing, né? Sim. E, Lohane, essa autoridade que tu fala, como é que hoje você vê para promulgar, ou seja, para oferecer esse serviço de um imposto de renda? Visto que tu comentou que é uma porta de entrada. Sim, agora a gente faz postagens no Instagram e eu percebi que vídeos explicativos é o que mais engaja, né? Então a gente publica Reels e eu publico no TikTok também, por questão de engajamento, porque o TikTok é uma coisa que se você viralizar lá, não precisa nem fazer mais tráfego pago, é só... Ô, Thiago, acho que eu vou perder minha posição aqui. Por quê? Porque a Lohane, ela fala Reels, TikTok. Eu só conheço Orkut, MSN. Facebook. O Thiago é um cara, né, tecnológico, né? E hoje agora tem a Lohane aí. Putz. Então não sou eu que tenho mais idade e experiência aqui, né? O dia que vocês falarem sobre como era o livro diário na datilografia, Deixa... Você molhava a pena na tinta e escrevia, né? Posso entregar a idade do Júlio? Pode. Eu tenho 12 anos de casada, 9 anos de casada hoje. Meu marido é 12 anos mais velho que eu. E há 10 anos atrás, o Thiago já era meu professor. Meu Deus do céu. 200 anos. Somar tudo isso aqui. Tá 200. Somar, não. Falando nisso, vou mandar um abraço pro Carlinhos aí, Tonho. Hugo Tonho, estudou comigo, meu amigo de infância aí. Obrigado por ter passado o número da Lohane para nós, para ela vir aqui, né, agregar para nós nesse episódio. E parabéns pelos... Quantos anos de casado? 9 anos. 9 anos de casado, hein? 9 anos aguentando Tonho. Ela é uma guerreira. Parabéns. Mesmo, obrigada. Pô, que resenha. Mas vamos lá, né, Thiago? Lohane, tu comentou desse engajamento, comentou a respeito do Reels, do TikTok, quando viraliza, você tem autoridade. E uma vez que você é vista, uma vez que você tem essa notoriedade nas redes sociais, como é que foi a conversão financeira? Ou seja, teve bastante conversão, não apenas no imposto de renda, nós falamos hoje imposto de renda justamente porque estamos no prazo. Sim. Mas a conversão de clientes? Tem. Tem bastante. O que acontece? No imposto de renda, a pessoa sempre é a porta de entrada. Então, ela chega, vai falar da pessoa física dela e tudo mais. Às vezes, a pessoa já tem empresa com outro contador. Aconteceu isso comigo esse ano. Ele já tinha empresa com outro... Ele tem empresa com outro contador. Veio para o imposto de renda. O filho dele me indicou, porque eu fazia o imposto de renda do filho dele. E ele falou assim, pô, legal. E é legal a maneira que vocês trabalham também. Eu vou conversar com o meu contador, me manda uma proposta, porque se for bacana, a gente vem pra cá.
Então, sempre tem essa receita. E é legal a forma que a gente atende o cliente, esse feedback, assim, que a gente tem do cliente, do atendimento. Atendimento é tudo. Eu falo, imposto de renda, abertura de empresa, atendimento é tudo. O cliente tem que estar se sentindo ali que você valoriza ele, que você sabe, que você entende do negócio dele, que você está preocupada que se ele vai pagar muito imposto ou não, que você quer ajudar ele a reduzir essa carga tributária, que no imposto de renda da pessoa física a gente consegue fazer, né? Se a pessoa tiver todas as documentações, a gente consegue fazer ele reduzir essa parte da carga tributária. Então, isso tudo vai fazer com que o cliente te veja mesmo como autoridade, que você entende do assunto e que você vai cuidar disso para ele. Porque na maioria das vezes eles nem entendem o que está acontecendo. E é legal você entender também, às vezes, o perfil do cliente que você está atendendo. Porque tem cliente que... Hoje eu atendi um cliente que ele quis que eu mostrasse como que era feito o cálculo do imposto de renda, por que abateu, por que tinha isento, por que ia restituir. Ele queria saber de tudo. Mas tem cliente que ele não quer saber disso. Ele quer que você dê uma pincelada e ele gosta de conversar ou sobre outros assuntos, que você dê atenção para ele, mas de outras formas. É isso aí. Acho que isso hoje em dia, né, também nessa era aí de polarização, de globalização, tudo é o atendimento que ganha o cliente, né? Porque praticamente tudo automatizado, né? Sim. O que você ganha o cliente? O teu conhecimento e principalmente a parte do feedback de atendimento, né? Eu costumo dizer que você acaba sendo indiretamente até um psicólogo, né, do cliente, porque você tem que entender toda a demanda dele, tem que entender todas as dores, tudo que ele está procurando no profissional. E aí você fazer a proposição do quê? Do melhor caminho, do que é ideal, do que vai dar certo. Inclusive, a máxima, né? A redução da carga tributária. Sim. Isso porque nós sabemos, né? Do manicômio tributário que é o nosso país, né? Exatamente. Julinho, ó, segue aí mais uma pergunta para a Lohane. Eu tava vendo aqui algumas das perguntas que eles pediram, né? Pra gente falar, né, perguntar para a Lohane. Uma das perguntas interessantes que a gente buscou é, assim, geralmente nessa época tem o aumento da demanda de trabalho, né? Porque infelizmente ou felizmente tem essa época do imposto de renda, mas também as nossas obrigações mensais que a gente detém durante, né, o decorrer do ano seguem normalmente, né? Então a gente tem que se desdobrar, né, tal. Nesse aumento de demanda, e primeiro saber se esse aumento de demanda realmente impacta para você, e se nesse aumento de demanda aí você procura terceirização de serviço, ou se você procura deixar esse tempo só para você, absorve todo esse trabalho. Como é que você faz aí nessa época do imposto de renda? Esse ano vai ser um desafio, por quê? Ano passado, a gente entregou uma média de declarações, só que o meu escritório teve um crescimento de quase 100%. Eu quase dobrei a carteira de clientes ano passado. Show! Então, provavelmente eu vou dobrar a carteira de clientes do imposto de renda esse ano também. Ainda estou dando conta, porque brasileiro tem a máxima de deixar para a última hora, né? Então, talvez em maio eu precise de alguém ali. Porque, imagina, eu acho que do volume de declarações de imposto de renda que eu entrego, se 50 pessoas me mandaram os documentos e eu entreguei umas 30 até agora, foi muito, porque o pessoal deixa para última hora. Eu não sei o que acontece. E mudar esse mindset deles é difícil. É difícil. Porque a gente dá conta, né? Afinal, eles sabem que a gente dá conta. A gente acaba, né? Bem, no nosso caso, assim, né? Eu, Thiago, né? Você provavelmente também deve seguir esse caminho. A gente vai acumulando a documentação e vai pedindo para os clientes, e daí fora do horário, né, de trabalho ali, do expediente. O que eu fiz esse ano? Esse ano eu organizei melhor minha agenda. Então, eu coloquei... Eu tenho a parte de cuidar da abertura de empresas. Eu vou cuidar nesses horários. Eu separei na semana os dias que eu vou trabalhar, as demandas que eu tenho com os meus funcionários. Reuniões com clientes agora só agendada. Dificilmente eu vou atender um cliente que vai chegar no escritório nesse horário, porque, a não ser mesmo que chegue de última hora e eu esteja mais tranquila. Mas
se eu estiver fazendo alguma coisa... Se tiver de bom humor... Na realidade, nem é bom humor. Porque, às vezes, quando a gente está fazendo um imposto de renda, você tá lá, você tá envolvido. Você sabe... é tal pessoa, ela tem isso, ela tem essa renda, ela tem outra renda, ela tem esse banco. Você começa a lembrar, começa a puxar da memória. Começa a ver se ela mandou toda a documentação, se tá faltando alguma coisa. Às vezes, esqueceu de mandar alguma informação. Então, você tá ali focado nisso. Se chega um cliente na hora, você perde o fio da meada. Quando você vai você tem que começar tudo de novo. E aí, isso perde tempo. E perda de tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Perda de tempo. O tempo, na verdade, ele é o recurso mais valioso. Sim. Porque uma vez que tu perde esse recurso, não tem volta. Não tem volta. Exatamente. Então, eu organizei a minha agenda. Eu atendo clientes. Eu disponibilizei horários de manhã, horário à tarde, em dias intercalados durante a semana. E aí, eu fecho a minha porta. Agora eu vou fazer imposto de renda. Então, eu vou fazer imposto de renda. Aí, realmente, a gente fica até depois do expediente. E desliga o WhatsApp também, né? Não, é focado no imposto de renda. Porque senão a gente desconcentra, Sim. Não tem como, né? No máximo ali que você vai estar conversando é com o cliente que você vai estar fazendo. Porque sempre falta algum documento. Sim. No início da tua carreira de empreendedora contábil, o imposto de renda te ajudou financeiramente? Sim, ajudou. É uma época ali que a gente consegue fazer um caixa, né? O que é o nosso? O que é o nosso? 13º. Nossa, 13º salário do contador. Então, quando eu trabalhava, o primeiro escritório que eu trabalhei, a gente até brincava que passava o imposto de renda, o chefe sempre ia viajar. Mas hoje eu entendo que não é nem pelo dinheiro, é mais pro desestressar mesmo. Não, é estresse, é demanda de muito trabalho. Sim, né? Porque a gente acaba trabalhando, por exemplo, esse final de semana eu trabalhei sábado e domingo, meio de semana, às vezes 9 até 10 horas, porque a demanda de trabalho realmente aumenta. Eu ainda não terceirizo isso, eu ainda absorvo tudo para mim. Mas se eu tiver necessidade, eu tenho já uma pessoa no meu escritório, eu já tenho um colaborador que ele já é mais entendido do assunto, ele já faz a declaração da família, então ele já tá... Aí eu já tô pensando em ele me auxiliar em preencher, não terminar toda a declaração, né? Aí ele preenche, eu coloquei o aplicativo... do imposto de renda online. Então, ele não fica nem no meu computador, nem no dele. Fica na nuvem. Então, tudo que ele faz no aplicativo e tudo que eu fizer no aplicativo, a gente vai conseguir ver em conjunto. Olha aí, escritório modelo da Prime, hein? Pessoal, Thiago, acho que eu vou dar uma passada lá, conhecer esse colaborador dela, o que você acha? Vamos fazer um estudo de caso. Do plano de negócio que foi viabilizado e deu certo. Tô gostando, tá vindo tanta ideia. Parabéns, hein, Lohane, pelo teu nível de organização que você tem na empresa, né? Obrigada. Para uma empreendedora em início de carreira, acho que hoje, né, Thiago, Sim. Você ter um planejamento estratégico dentro da empresa para entrega de obrigações, para rotinas, para processos, é de fundamental importância, né? O que aconteceu? Quando eu abri o escritório, há 5 anos atrás, eu estava até conversando com vocês, né? Me obrigaram a empreender. Eu trabalhava no escritório e teve um cliente que falou, não tá legal aqui, a gente teve um desentendimento com a dona, mas a gente gosta do teu trabalho. A gente vai sair daqui, isso é um fato. Ou a gente sai e você monta o teu escritório e a gente vai para você, ou a gente vai sair e vai para um outro escritório da cidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E é o que a gente falou, essas horas não dá pra pensar. E aí eu decidi empreender, eu abri o escritório e abri num coworking inicialmente, porque era, né, tudo o custo envolvido, aluguel, internet, era tudo, o custo era menor. E eu era todos os setores, então eu fazia ADP, fiscal, abertura de empresa, contabilidade, eu fazia tudo. Era uma empresa do lucro presumido, então não tinha... Tinha que estar sempre não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr, então tinha que ficar sempre certinho. Mas eu sempre tive essa noção que eu tinha que... Não, eu tenho que aprender com quem já está no ramo. E eu comecei a seguir os contadores renomados do Brasil, que é quem fatura 1 milhão por mês. Que é o nosso objetivo, né? A gente pensar grande. Sempre, né? Sempre. Nosso objetivo é pensar grande. Então... a gente tem um objetivo e para chegar lá a gente precisa aprender com quem já traçou esse caminho e sabe onde vai errar e onde errou, onde acertou, e você fala, não, errou ali, então nem vou fazer, nem vou tentar, vamos pegar esses acertos aqui e vamos tentar implantar. Tem uma certa dificuldade porque Foz é uma cidade
pequena. Eu falo que Foz, apesar de ser uma cidade conhecida, a 7ª maravilha do mundo, é cidade do interior, porque a mentalidade do pessoal aqui é muito reduzida. Então, esse negócio de tecnologia foi difícil de implantar no escritório. A gente tem bastante plataforma que auxilia a gente, mas é complicadinho. Aqui em Foz do Iguaçu, ela tem muita gente de vários lugares do mundo, mas como falou, ainda empreender na área de contabilidade ainda é um desafio, né? Aqui porque a maioria dos escritórios é escritório tradicional, né? Isso. A maioria dos escritórios é tradicional. Eu falo que não falo ainda que minha contabilidade é digital, apesar de eu não receber documentos de clientes lá mais. Mas eu acho que falta bastante ainda para migrar totalmente para o digital. E o diferencial do escritório hoje em dia que eu vejo, que às vezes vem cliente para mim e fala, não, fulano me indicou porque com você é tudo online, você resolve, você tem aplicativo, e isso é um diferencial pra gente, porque daí eu não preciso esperar o motoboy levar documento lá, ou ir buscar um movimento para poder ter alguma coisa. A gente consegue integrar tudo lá no escritório. Sim, legal. Isso é bom, Júlio, a gente complementar também que nós tivemos outras 2 convidadas, né? E elas apresentaram para nós como que eles se estruturaram com relação ao empreendimento contábil. Só que nós não perguntamos a respeito do imposto de renda, né? Então a gente começa a entender que o plano surgiu assim rápido. Sim. Tive que fazer, né? Como tu bem disse. E ao passar do tempo, o imposto de renda contribuiu, claro, né? A questão do financeiro ajuda bastante. Muito. Mas me fez lembrar também quando eu iniciei, só uma breve resenha para quem nos ouve. Em 1800 e... 1800? Não, já era meados de 1900. Né? Revolução Industrial. 4.0, então. Mas o escritório lá está formatado para o digital. Boa parte dos atendimentos também são empresas que estão fora do estado do Paraná, então essa limitação geográfica também já não existe. Mas aí eu quero que tu descreva um pouquinho, relate um pouquinho, Lohane, com relação a esse foco, tá? Porque assim, o Júlio bem fez uma pergunta que é pertinente. Sim. Como é que você lida tempo, demanda e tudo mais? O digital ele acaba ajudando e muito, agregando muito com relação a ganho de tempo ou otimização de tempo. Como é que você lida com esses atendimentos já no digital, né? E esses clientes que te procuram ainda na modalidade presencial, seja primeiramente imposto de renda, que é o nosso tema, ou até mesmo uma conversão de cliente. Como é que se prepara? Do imposto de renda, o que acontece? Hoje em dia o WhatsApp, eu acho que, né, uma plataforma ali que você consegue conversar com o cliente, mandar áudio, ter uma proximidade e mesmo assim ser digital, né? O cliente não precisa ir na tua empresa, perder o tempo de ir conversar e depois ele ir embora, ou você ir até o teu cliente para poder ter essa conversa. Você consegue às vezes resolver a maior parte dos assuntos pelo WhatsApp. Quando o cliente chega, geralmente é pelo WhatsApp. E aí eu pergunto como que é a renda deles, o que está acontecendo. Eu tenho isso. Então, eu dou uma lista do que eles precisam preencher. Se é cliente novo, ele me manda pelo WhatsApp. Se é um cliente que eu já tenho, eu tenho uma plataforma que me auxilia no imposto de renda, e lá ele já dá um checklist do que foi declarado ano passado, e o cliente entra naquele link e já vai anexando os documentos desse ano. E porque daí o cliente já tem uma visualização, né? Ano passado eu tinha esse carro, mas esse carro eu vendi. Daí lá tem uma perguntinha. Você ainda tem? Sim. Você vendeu? Então vai manter o mesmo valor? Né? Tem uma perguntinha e tem a parte onde você vai anexar os documentos de se você vendeu o carro, se você comprou um novo. Mas foi um trabalho assim... isso não é de uma vez. É um trabalho formiguinha. Formiguinha, né? Usando a analogia, né? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, porque nem todo mundo está habituado com a tecnologia. Apesar de ser todos os sistemas, eu acho que a gente usa hoje em dia, se para o cliente usar, ele é relativamente fácil de utilizar, ele não tem nada muito complexo, como a gente tem os PVA da Receita Federal, tipo ECD. Mas
você tem aquele trabalho, né? De explicar para o cliente como é que funciona, de mandar um videozinho. Por exemplo, lá no escritório, todos os documentos das empresas que a gente tem é mandado por aplicativo. Então, no começo, quando a gente implantou isso, eu tive que fazer um videozinho, tem um manualzinho para o cliente baixar, o login e a senha dele, como é que ele faz, onde vai estar os impostos no calendário. Então, mas todos aderiram bem. Na realidade, eu tenho, acho que um cliente que ela não aderiu ao aplicativo porque ela não tem nenhum aplicativo do banco, então não fazia nem muito sentido ela aderir o meu, porque ela ia ter que imprimir igual. E apesar de você ter, assim, toda essa, né, você ser voltada para toda essa área tecnológica, você provavelmente ainda tem clientes, né, da maneira arcaica, né? Sim, tenho. Tenho. Assim, eu acredito que você ainda vê eles têm um trabalho todo voltado, diferenciado para eles também, né? Sim. É aquela questão de você entender o perfil do teu cliente, né? Que você, como eu falei, você tinha conversado para nós. Né? Você tem que entender o perfil do teu cliente. A maioria os jovens hoje em dia é reunião online, é tudo pelo aplicativo. Então a gente quase não tem trabalho com os mais jovens. Mas aquele que, né, um pouquinho mais velho que a gente já na nossa idade. Thiago, assim, né? Tipo na idade de Thiago. Na idade de Thiago, porque eu sou um menino novo. Que já tem dificuldade de tipo, tem que baixar um aplicativo e daí tem um e-mail, mas às vezes não lembra nem qual que é o e-mail. Aí a gente tem que, ou a gente ajuda, ensina o passo a passo. Eu falei pra você que volta e meia ele larga umas pérolas ali, faz caras e bocas, né? Tô lembrando de uma resenha. Onde a resenha agora de manhã. Eu e o Thiago, né? O Thiago é o cara tecnológico, né? E eu sou, né, um marretão. E aí agora de manhã eu falei pra ele: Thiago, eu vou aí no teu escritório. Ele: fazer o quê? Eu falei: vou aí aprender aí pra fazer essas coisas aí, porque eu não entendo nada disso aí. Ele vem com YT, com IG. E o pior não é isso. O pior é que a gente manda um link ali pra ele acessar o link, um cursinho rápido pra aprender. Mas nem isso fez. Eu sou da época do IG, internet grátis. E eu que sou o Matusalém, né? Mas assim, o que eu penso também é que ainda, por mais que a gente tá indo para acredito que daqui uns 10 anos, uns 20 anos, né, que vai estar todo mundo voltado para a área, né, tecnológica, mas ainda a gente tem que ter esse, como que eu posso dizer, esse olhar, né?Esse olhar clínico para esses clientes, né? Sim, Porque ainda tem clientes grandes ainda que que precisam que precisam dessa atençãozinha maior, assim. Exatamente. E o que a Lohane comentou ali a respeito da tecnologia, os atendimentos, nós temos duas situações que oriunda dessa experiência. A primeira delas é o seguinte: a tecnologia substitui algumas coisas braçais, ou seja, substitui o trabalho operacional humano, como por exemplo, tu falou do PVA, é um exemplo de declaração, a questão de conciliações. Então nós temos várias ferramentas, um ecossistema que facilita. Em contrapartida, que alguns que veem isso como uma coisa ruim, nós temos uma outra, a segunda vertente, vamos dizer assim, que é o surgimento do customers, ou seja, a pessoa do atendimento, do bom relacionamento. Exatamente. Tu citou o exemplo do vídeo. Você tem mais tempo, né? Você tem tempo e aí você tem uma pessoa que cria um vídeo, cria um tutorial e que na medida do possível vai instruindo, vai ensinando o cliente de acordo com o perfil que ele foi selecionado, que ele foi categorizado. E aí você vai criando esse engajamento, esse relacionamento, ao passo que ele fica adequado ao teu trabalho. Então, uns veem que a tecnologia pode substituir a operação humana, mas eu já vejo o contrário. Surgem novas atribuições, novos cargos, novos postos de trabalho, que é contato frequente com o cliente. Olha, tá com dificuldade com o sistema, tá com dificuldade para o envio, eu posso encaminhar um tutorial, um vídeo explicando...
Até novos nichos de cliente. Ou às vezes até às vezes até o cliente vem no escritório, não, você já baixou o aplicativo? Eu não sei lidar com isso, não sei o quê. Não, vem aqui que eu vou te ensinar. Aí a gente ajuda, baixa o aplicativo lá no celular do cliente, já qual que é o teu e-mail, já, tua senha vai ser essa, agora se muda a senha. A gente consegue fazer toda essa parte do atendimento. No imposto de renda, a parte, quando o cliente vem lá no escritório, eu já procuro já tirar todas as dúvidas dele para quando eu tiver o atendimento no WhatsApp for mais rápido. Ele já está similarizado com a plataforma que a gente utiliza, né? Bacana. Ô, Júlio, eu tava pensando aqui também, esquecemos de fazer outro convite, né? Passou batido, né? Qual? O convite para quem nos acompanha, que curta o vídeo, que se inscreva no canal e que deixe nos comentários opções de conteúdo. Inclusive, eu já acho pertinente falarmos sobre tecnologia a respeito do empreendimento contábil. Então já se inscreva, já deixa o seu joinha aí e compartilhar o vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? Para que a gente possa aí disseminar boas conversas e resenhas sobre contabilidade. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Eu já vi isso em alguns lugares. Né? É isso aí, pessoal. Vamos lá, Julinho. Vamos. Outra pergunta para nossa convidada. Lohane, hoje você hoje é uma empreendedora. Hoje nós ainda consideramos início de carreira, porém não está com tanto início de carreira assim. Nós já vemos que você tem muita autoridade, você tem um domínio nos processos da sua empresa, tudo. Então, eu vejo você uma empreendedora nata. Então, mas hoje, você tem um nicho, determinada atividade, determinado segmento na tua empresa, que você recebe, ou hoje você, como eu falei para você, é Progresso Contabilidade Mix? Então, não desfaça de cliente. Chegou lá, a gente atende. A gente procura atender. Mas eu tô um pouco nichada, sim. A área da saúde. A gente atende bastante médicos recém-formados que passaram no Revalida ou que se formaram aqui na Unila. E querem se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente ajuda, com o passar dos anos, desde a primeira turma da Unila, né? Com o passar dos anos, a gente conseguiu oferecer um serviço especificamente para os médicos que é diferenciado dos meus outros clientes. Por exemplo, para médicos, eu ajudo eles desde quando ele se formou, tem o CRM. Tá, então agora a gente vai abrir tua empresa. Abrimos a empresa. Agora a gente vai fazer a inscrição no CRM da pessoa jurídica. Aí a gente faz a inscrição no CRM. Agora, eu conheço esses editais aqui que é para você trabalhar na cidade. Você conhece algum outro edital que você queira trabalhar? Aí o cliente vai lá e escolhe um edital. Então a gente vai fazer essa inscrição para você poder assinar o contrato e começar a trabalhar. Por quê? A gente entendeu que eles saem da faculdade com aquela sede de querer trabalhar. E assim, precisa ter empresa. Aqui, todas as prefeituras, na maioria dos estados, contratam empresa, terceirizam, né, a parte. Ou é funcionário público ou terceiriza para outra empresa. Pejotizado. E aí a gente acaba tendo que abrir empresa para esses médicos para eles poderem conseguirem trabalhar nos hospitais, fazerem plantões e tudo mais. Então a gente conseguiu fazer a gente conseguiu oferecer um serviço para eles mais focado na área deles e é especialmente para eles. A gente, né, tem coisas que a gente faz para eles que a gente não faz para outros clientes, por exemplo, porque daí a demanda é maior, né? Eles emitem 1, 2 notas no máximo por mês, então a complexidade da contabilidade deles é menor. Então, a gente consegue oferecer um serviço mais amplo, assim, além da contabilidade. A gente consegue oferecer um financeiro para eles, a gente consegue oferecer essa parte de consultoria, de fazer edital, de ver como é que tá os contratos na prefeitura. A gente consegue focar nessa parte também. E aí, deles vem a parte do imposto de renda, porque daí todo médico que pejotizou tem imposto de renda que tem que fazer a declaração do imposto de renda também. Sim. Que interessante. Sem contar que, só fazendo uma... Sem contar que já vai 100% digital, né? 100% prestação digital. De serviço, né? E assim, como a maioria são jovens, então eles são muito antenados. Sim. E não tem tempo, né? Não tem tempo de ir, é reunião online. Então a gente consegue ter toda essa facilidade do digital já com esses clientes novos, principalmente com esse nicho de mercado.
E o imposto de renda nessa parte vem porque eles pejotizaram e eles acabam indicando, né, outros colegas que estão se formando, que passaram no Revalida. Então, cliente dessa área sempre tem. Como a gente está numa região de fronteira, o Paraguai ali é muito forte, né? Então, o pessoal que passa no Revalida... tem muita gente que passa no Revalida. E daí, bem... Primeiramente acertou um nicho, né? Já virou especialista no assunto, né? E segundo, que esse movimento, falo que existe e falo com autoridade também, porque aconteceu comigo, né? Teve um nicho de comércio que teve um movimento, né? Um levante que migraram tudo lá para... foram todos lá para o escritório, né? Então... E é uma questão de visão mesmo, né? Porque é uma área... Se você... Bem, agora, por exemplo, a Lorraine dando vários exemplos, ela é além da área tributária, né, que tem diversas situações para você analisar, né, desde o KINAI, a atividade, a maneira de ser tributado, né, o regime de tributação, tudo, ainda existe essa parte que necessita para eles, né? Sim. Que você atende essa necessidade total. Porque eles não entendem. O que acontece? Eles estão ali 5 anos estudando, os últimos anos, período integral, praticamente, fazendo internato. E essa parte de burocracia, pagar boleto, assinar requerimento, eles não entendem nada. Então, eu falei assim, então faz assim, vocês contratam o nosso serviço e deixa que a burocracia a gente resolve. Eu falo para eles, eu explico para eles como é que vai ser o processo, eu falo, mas a única preocupação que você vai ter é conferir se as horas que você fez durante aquele mês é aquilo lá mesmo, né, para ver se não passaram errado essas horas, e vai ver o dinheiro cair na conta. É a sua única preocupação. Mas é verdade, bem interessante esse movimento. Mas o que assim, eu vejo muito interessante o nicho, mas eu vejo muito mais interessante a visão da Lorraine. Sim. Que enquanto muitos reclamam da burocracia, ela tá ganhando dinheiro com a burocracia, né? Para quem nos assiste no momento, a gente tá citando burocracia aqui, mas sem deixar de lado a parte ruim, esquece. Sim. A gente tá falando a papelada mesmo, né? De a gente tudo tá que falando... tem que juntar a documentação para fazer alguma coisa. Basicamente é você falar o seguinte, olha, você é médico, você sabe fazer o de melhor que é ser médico. Então deixa que aqui eu resolvo para você descomplicar o seu dia a dia, a sua rotina, para que você ganhe dinheiro. Ponto. Ótimo, perfeito. Que bom. E aí, curioso, onde que começou tudo isso? E aonde que começou tudo isso? Com a declaração do imposto de renda, né? Um atendimento ali, outro lá, foi. E o médico é o que mais, um das profissões, uma das áreas que mais necessita da declaração do imposto de renda, né? Sim. Ela trabalha com livro caixa, ele tem todos esses cruzamentos de informações, né? Próprio paciente, às vezes, como pelo fato de ele declarar e ter essa condição de utilizar a despesa médica como um abatimento, né, na declaração, o próprio paciente ele já vai obrigando o médico a emitir o recibo, a dar aquela contrapartida de um lado e para o outro, né? E é o nicho que, no caso da Lorraine, que você atende, ele é recorrente, porque seja o médico, CPF, pessoa física autônoma, ou seja, PJ, a área de saúde, ela gera esse gasto dedutível para o imposto de renda. Sim. Exatamente. Então, se no caso você pega um recibo, por exemplo, um dentista, enfim, ou pega uma nota fiscal, independente da modalidade, é uma despesa que ela é dedutível ao imposto de renda. Sim. Exatamente. Show, acertou. Cheio o nicho. Ela é uma exímia empreendedora contábil. É isso mesmo, cara. E aí, Thiago, o que nós temos aí para entreter mais a Lorraine? Tô gostando, hein? Cara, na verdade... Essa resenha tá boa. Poxa, pois é, né? Na verdade, é uma pergunta para os ouvintes, mas também eu fiquei curioso, né? A pergunta é o seguinte, o que tu deixa como sugestão, como dica... uma breve orientação ou até mesmo algo que falou assim, aconteceu comigo, mas não faço dessa forma, de boas práticas para quem está começando no imposto de renda, obviamente, né? Lembrando que, só fazer um parênteses, a gente não pode cair cair na pegadinha da mente, de sentido, imposto de renda é simples, lança ali bonitinho, tá tudo certo. Não.
Cada caso é um caso, cada declaração é uma Exatamente. situação. Então, fechando esse parênteses ali, boas práticas ou sugestões para que você possa trabalhar não apenas no imposto de renda, mas pegando o gancho da sua experiência, já convertendo, achando um nicho para atuar. O que você deixa aí de dica, de boas práticas? Eu acho que para quem está começando é estudar. Imposto de renda é estudo. Porque aparece, igual você falou, cada um tem uma declaração. Então, nunca vai vir uma declaração parecida para você. Sempre tem alguma coisa que você vai ter que estudar. Por exemplo, que apareceu bastante ano passado, que virou modinha, né? Investimento, bolsa de valores. Só que as pessoas não têm noção que comecei a investir. Tá, mas eu tenho que ter um controle disso. Não é assim, eu invisto lá e a Deus dará. Eu tenho que ter um controle do que eu comprei, eu tenho que ter a média de vendas. Então, sempre estar buscando aprendizado para você poder conseguir orientar melhor o teu cliente, né? Porque quando você porque eu acho que é isso que ganha muito o cliente. Quando você, o cliente, não sei o quê, mas ano passado eu fiz assim. Aí você olha, então... Você tá com tempo? Senta aqui. Exatamente. Senta aqui, porque infelizmente a gente ainda vê profissionais da nossa área fazendo algumas declarações assim que se olha, não é assim que faz, vamos arrumar isso daí. Por exemplo, eu tive um cliente que apareceu esse ano, ele tinha, comprou vários bens. Mas eu vendi. Tá, mas no ano passado não tinha. Tipo, sumiram com os bens da pessoa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retificar da última declaração dele os bens que ele tinha para poder justificar a aquisição que ele fez. Porque a evolução patrimonial não ia bater se eu fizesse só a declaração desse ano. Então, eu vou ter que fazer 4 declarações esse ano. Vou ter que retificar todas para poder justificar o saldo desse ano, que vendeu um carro, que comprou outra coisa, entendeu? Então, essa autoridade no assunto de você falar que, é assim que faz. Mas eu nunca fiz. Mas essa é a forma correta. Se você nunca fez... tá passível de multa, pode acontecer, né? Falar as penalidades, eu acho que isso é muito importante, você sempre frisar para o cliente o que acontece se ele não declarar certo, o que pode acontecer. E é dessa forma que tem que fazer. Vamos fazer assim? Aí o cliente vai te ver como uma autoridade. E aí, quando ele precisar de qualquer outro assunto que envolva contador, você vai ser a primeira pessoa que vai vir na mente dele, né? Por mais que você tenha que falar questões que até sejam desconfortáveis para ele, né? Que mostrar para ele que realmente está incorreto, realmente não é assim que faz. Mas pelo menos você fica com a tua consciência e ele sabe que você tem conhecimento disso, que você tem autoridade para falar sobre e na realidade, assim, eu tomo muito cuidado de quando eu vejo alguma declaração errada, aí eu tento explicar para o cliente as regras que tem. A regra é que a Receita vai ver quando ela olhar a tua declaração. Ela vai ver o teu patrimônio do ano passado e o teu patrimônio desse ano. O que você adquiriu e a sua renda é compatível com essa evolução? Então, se não tem nada do ano passado e você tinha os bens, como é que a gente vai justificar tudo isso? Então, você embasar o que você está falando que está errado com o teu conhecimento, né? Sim. Nunca é só lançar minha rendinha. A minha é mais simplificada da simplificada. A minha é só lançar a renda. Só a renda, não tem mais nada. E aconteceu também... um senhor foi lá no escritório essa semana. Essa semana não, esse mês passado, em março. Eu faço a declaração do imposto de renda da filha dele. E ele, da esposa dele, ele quem faz. Aí ele foi lá e queria saber o porquê que a filha dele restitui. Eu faço, ela restitui o imposto. E ele não consegue fazer a esposa dele restituir. Ela paga. Eu falei, não. E até explicar pra pessoa que cada pessoa é uma pessoa, cada renda é uma renda. Sim. Às vezes a esposa dele tem dependente, a filha dele não tinha. Ela recolheu mais imposto retido na fonte do que a esposa dele. Então, você tem que explicar tudo isso para a pessoa, para ela poder entender que cada imposto de renda, cada declaração é única. A gente raro, mas acontece com frequência. Verdade, acontece muito. Porque imagina, né, cara? Amigo meu! Mas olha que curioso, né? Nós sabemos que o patrimônio é um acúmulo do trabalho. Exatamente. Do nada, né? Por exemplo, do nada você tem um patrimônio e ele quadriplica. Você tem que entender que você pega o teu patrimônio, acrescenta a sua renda, você vai ter um resultado final. Exatamente. Entendeu? E aí essa conta não fecha.
E até o contribuinte, né? Talvez essa é uma dificuldade que às vezes eu tenho de deixar claro para o contribuinte. Não sei se é o teu caso, não sei se é o seu caso também, Júlio. Mas mostrar para ele, Você sabe cara. qual é o meu caso? Como assim você não sabe o que é meu caso? Claro que você sabe. Nossa, perdi a linha de raciocínio agora, depois dessa. Qual o seu caso? Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, na conclusão, né? O patrimônio sendo um acúmulo do nosso trabalho, ali tem que ser, como bem disse, compatível. Pega o teu patrimônio anterior, acrescenta o seu rendimento, tu tem um resultado. Até o contribuinte entender que as coisas não surgem do nada. Eu vou pagar imposto se eu comprar um carro ou uma casa? Que não tem relação. Não né? tem relação? Apesar de não tem relação. Entendeu? Essa parte. Mas aí é a parte da gente ter a comunicação clara, né? De você se fazer entender pro cliente. E eu acho válido sempre perguntar pro cliente: você tá entendendo o que eu tô te explicando? Tá conseguindo entender? Eu sempre pergunto isso. Porque às vezes a forma que eu explico, na minha cabeça tá fácil, mas é porque eu entendo do assunto, né? E às vezes, como ele tá absorvendo isso, não tá claro. Aí você fala: não entendi. Então eu vou tentar te explicar de uma outra forma. Isso. Às vezes e aí a gente volta pro perfil do cliente. Tem cliente que você tem que fazer continha ali, mostrar, você tinha tal, suponhamos que acontecesse isso, e você analisar bem a declaração dele. Tem cliente que, tua declaração é isso e você vai pagar isso de imposto de renda. Não tem como não pagar? Não tem, porque você teve 2 rendas. E o cliente não quer saber o cálculo, não quer saber nada, né? Vou pagar e pronto. É o que muito acontece. Justamente assim, por exemplo, pessoas que têm um rendimento de assalariado, trabalham, né? Sim. E recebem benefícios, né? Exatamente. Né? Pensões, no caso, né? Ou até aposentados que já estão aposentados, porém estão no mercado de trabalho, né? Sim. Eles tem mais de uma renda, né? Tem mais de uma renda. Um aluguel. E aí as pessoas têm uma ilusão de que a aposentadoria não é rendimento tributável, né? Ela tem um limite, né? Tem. Se for mais de 60... mas e se a pessoa tiver mais de 65 anos também, né? Tem tudo isso. Porque mas tem gente que se aposenta cedo ou recebe pensão por morte, alguma coisa assim. Ela acha que tudo isso... Pessoal, é tudo tributário. É tudo tributário. Não, mas isso é uma realidade nossa, né, Lorraine? É uma realidade porque os atuais aposentados, eles têm ali a aposentadoria dele e a aposentadoria do espólio, por exemplo, né? Do finado, enfim. E ele acumula 2 aposentadorias. E aí, você até 22.247, você coloca ele com isento. A diferença dele, tu vai para tributando. Vai tributar. Fico lembrando a resenha nossa. Lembra esses dias nós fazendo continha disso aí? Eu e você? Como é que pode? Peraí, vamos fazer vamos fazer de novo. Fazer a continha dos 28. Peraí. Pro limite simplificado, você vai fazer 15 vezes o salário mínimo. Aí você vai fazer o tributado, né? Pela dedução legal, daí você multiplica por 12. Aí procura lá a diminuição dos 20%. Agora sim, 22.947. Caiu. Dá certo. Deu certo. Por isso que toda vez, pessoal, que você fala que você é contador, eles falam: então você é bom de cálculo. Não. Mas isso, eu brinco com as minhas amigas. Porque quando você vai em restaurante, sempre é a gente que fecha a conta. Quando você sai com um amigo, que você é contador e você sabe fazer o cálculo. E eu pego a calculadora e eu falo: gente, eu sou contadora, não calculadora. Eu vou usar a calculadora pra fazer esse cálculo. Fala: você é contador e você não sabe nem fazer a conta do Não, teve uma vez que o cara perguntou: mas você não fez contabilidade? Eu falei: sim, eu fiz contabilidade, não fiz matemática. Sim. Não, e esses dias eu tava também brincando, que eu falo que a gente sempre tem que estudar muito. E a gente toda a vida vai estudar, não importa o setor que você estiver. Se você for empreender, se você for fazer declaração de imposto de renda, ou se for trabalhar como colaborador em algum setor, você tem que estar estudando. Você sempre vai ter que estar se atualizando. E eu brinquei, eu falei assim: eu não quis fazer direito porque eu não queria ler lei. Olha eu lá, lendo o Diário Oficial, a lei do vigilância sanitária, para saber se meu cliente podia abrir empresa naquele lugar.
E é o dia inteiro legislação para ler. Olha eu pagando a língua. Não, é sempre assim, né? Tudo que você vai... Agora, essa semana, me chamaram lá uma das minhas funcionárias, né? Pra gente poder interpretar uma lei que é referente a um protocolo de CMS, né? Aí a gente... Interpretar uma lei, né? Pô, quem diria, né? Eu, contador, tendo que interpretar uma lei, né? Sim. É uma área bem ampla, né, cara? É muito ampla. Pra quem nosso primeiro episódio foi, né, pro recém-formado, né? Me formei agora. Tá aí, meu amigo. Você vai ter que ler pro resto da vida. Acho que a gente falou sobre isso. Falou, isso cara. Que vocês não vão pegar, com sorte, não vão pegar mais nenhuma pandemia, que vão lançar uma legislação a cada 2 dias. Nossa. Soltava decreto a decreto. Eu tava trocando de roupa, tinha novo decreto. Sim. Não, no começo da pandemia, eu comecei assim, eu tinha a lista de transmissão dos clientes. Aí eu li o decreto, bairro tal horário, bairro tal, e mandava, né? Mas chegou uma hora que eu não consegui mais acompanhar, eu não sei mais se abre e se fecha. Cara, Não, e aí na pandemia, só pra gente fechar, casou com o que citei, né? A gente acaba sendo, de forma indireta, um psicólogo. Exatamente. O cara, no meio da pandemia, ele falou assim, cara, e agora, O que eu faço? O que eu vou fazer? Aí tu fala assim, olha pra um lado, você olha pro outro, olha pra cima, pra baixo, assim, cara, você não tem ninguém pra tu te ancorar. Sim, pra tu, você é a âncora do cara. É que, na realidade, e aí vai a parte da gente não ser só o contador, daquele que manda lá os cálculos e vê os impostos, como é que tem que fazer. Da parte de você dar uma consultoria. Sim. Vamos reduzir tuas despesas? Vamos tirar um relatório aqui das suas despesas para ver como que tá? Vamos ver o que dá para negociar com o fornecedor? Principalmente comércio, como que a gente pode fazer para você continuar vendendo? Vamos para a internet? É a parte daí da venda da consultoria, de você realmente estar entendendo o que teu cliente precisa, né? Sim. E é isso que a gente tem que entender, que hoje não estamos perdendo mercado para a tecnologia. Estamos ganhando mais uma ramificação. Ganhando possibilidades. Ganhando possibilidades. É o que a Lohane citou como exemplo ali de finanças, é você ter um departamento da sua empresa para relacionamento com o seu cliente. Né? Não apenas você propor as melhorias, propriamente dito consultoria, mas você perguntar ao cliente, olha, como é que está indo, alguma melhoria com relação ao atendimento, alguma melhoria com relação ao aplicativo, tem alguma dificuldade, e aí você cria mais engajamento, mais confiabilidade e reforça a relação de confiança. Lá no escritório a gente aplica um formulário de satisfação para o cliente, essa parte, a maioria não responde, mas os que respondem, a gente consegue ter um feedback legal do que dá para melhorar no atendimento. Então, 2 vezes por ano, a gente manda esse formulário para os clientes, pesquisa de satisfação NPS. Então, a gente consegue ter um feedback do que dá para melhorar, do que dá para, né, o que tá bom e, vamos estabilizar aqui então e vamos focar em outro setor. Lohane, eu vou dar um feedback então pra você. Melhorou muito o nosso episódio, hein? Nossa! Cara, que episódio, hein? Eu tava até comentando, acho que eu vou... A Lohane vai fazer parte da equipe. Não vai ter jeito. Nossa, como melhorou hoje. Cara, e fluiu, hein? Fluiu, hein? Porque, nossa senhora, hein? Verdade, fluiu. Nessas horas eu já tinha embolado umas 3 palavras, eu tinha entrado num assunto que nunca já tinha gritado também, né? E agora fluiu de uma maneira, né, natural, né, cara? Como é bom ter pessoas que tem E foi bacana, porque começamos pelo imposto, fizemos todo um ciclo de conversa uma e verdadeira resenha. Porque assim, no início da carreira, o imposto de renda vai ser o teu primeiro serviço, vai ser o que é mais fácil de você chegar nas pessoas, né, para você ser reconhecido. Então, aquele perguntão do imposto de renda detona. E por causa da demanda também, né? Hoje, como a gente exemplificou no último episódio, né, Thiago? Hoje, uma pessoa que ganha um salário de R$2.200, R$2.300 já fica obrigada a fazer declaração de imposto de renda. Então, imagina hoje que é praticamente o salário base de um empregado no Brasil, né? Sim. Então, a demanda de você oferecer esse serviço é muito alta, né? Muito alto mesmo, cara. Cara, eu gostei do episódio.
Eu também. Só a única coisa ruim é que a gente chegou no final, né? Mas eu gostei mesmo, Júlio e Lohane, quero agradecer de verdade. Foi tirando as pedaladas do Joãozinho, né? João, você vai ter que editar depois esse trecho, tá? Mas quero agradecer imensamente o ter aceitado o convite, estar presente na nossa gravação. Foi de grande valia. Júlio, acredito eu que foi uma experiência muito boa, contribuiu demais para mim, acredito que para você e para quem nos acompanha nesse momento. Principalmente para quem nos assiste, né? E que vai verificar esses episódios que é da nossa temporada, né? Do empresário contábil no início de carreira. A Lohane é um exemplo excelente dessa área aí, da nossa área, que vocês podem seguir. Sim. Lohane, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu queria agradecer vocês pelo convite e se precisarem eu estou à disposição. Com Obrigada, certeza. pessoal. Perfeito. Fechou? Juliana, então vamos nessa. Encerramos mais um episódio. Pessoal, mais uma vez aí, gostaram do vídeo? Curtam esse vídeo, compartilhem para que esse vídeo alcance mais pessoas, que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixe aí de assinar o canal, assinar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. Do mais é isso, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau. Fecha.